Muito bem, caros amigos, caras amigas, alunos e alunas, vamos agora analisar em forma de questões o Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem a sua parte geral e a parte do processo legislativo, que são dois temas essenciais. A parte geral, a parte de estruturação do Poder Legislativo, essa parte ela é mais de leitura em muitos pontos. Tem pouca doutrina, pouca teoria. Já a parte do processo legislativo, essa não, essa tem bastante teoria. Vamos aqui ilustrar o nosso poder legislativo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Muito bem. Poder legislativo. Eu vou fazer aqui um rápido esboço do nosso poder legislativo. Então, o poder legislativo brasileiro, ele é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto de Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos Deputados tem nossos queridos deputados. Já no Senado, obviamente, nossos idolatrados senadores. Deputados, eles têm mandato de 4 anos, senador de 8 anos. Os deputados, eles são em número de 8 a 70. Eu não quero ouvir alguém fazer contas e dizer para mim que o número de deputados é 500 e tantos. Não, eu não quero saber disso. Por quê? Porque o poder legislativo, o número de deputados e o número de senadores, ele é definido individualmente na Constituição. Por quê? Porque a lei vai especificar o número absoluto de cada um dos entes federativos. A Constituição apenas especifica o número mínimo e o número máximo que pode ter e que deve ter de deputados na Câmara dos Deputados, correto? Então, se você ouviu falar por aí que tem 513, 513 quando? Pode ser que amanhã seja criado mais um estado, pode ser que amanhã seja, como o número de deputados é proporcional à população, pode ser que amanhã nós tenhamos aí um número de deputados diferente no estado de São Paulo. No estado de São Paulo não, porque ele já alcançou o número máximo, mas, por exemplo, no Distrito Federal, ok? Então, não é número absoluto, é o número proporcional, proporcional à população. Já senador, não é isso? Ele tem número fixo de 3 por estado ou DF. Detalhe, aqui na Câmara dos Deputados é o número de 8 a 70 deputados e nos territórios tem número fixo de 4 deputados. Depois eu falo por quê. Já senadores é o número fixo de 3 por estado e DF e nos territórios não tem senadores. Muito bem, os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, já os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Ok? Eu vou aproveitar aqui, já para nós fazermos aqui adiantamento de algumas questões, explicar duas expressões. A maioria. Bem, quando se fala, depois nós vamos analisar o processo legislativo. E no processo legislativo nós vamos ouvir a expressão maioria simples e maioria absoluta. Maioria simples é o quê? É mais da metade dos presentes. Maioria absoluta, mais da metade do total de membros da casa. Vamos lá, acompanha comigo aqui, venham cá. Vamos imaginar que lá na Câmara dos Deputados nós tenhamos hoje reunidos 50 deputados, ou desculpa, 50 não, vamos pegar o exemplo do Senado, porque eu pensei no Senado. Vamos pegar o Senado, que é um número menor, é mais fácil fazer conta, para ilustrar. Digamos que lá no Senado estejam presentes hoje 50 deputados. Primeira pergunta é, pode haver deliberação lá no plenário com 50 senadores, desculpa, 50 senadores? Pode. Pode. Por quê? Porque o número mínimo para haver deliberações é mais da metade do total, ou seja, é a maioria absoluta. O Senado hoje tem 81 senadores. Então, 50 senadores é mais da metade do total de senadores. Pode haver deliberação? Pode. Aí, dos 50, eu quero aprovar uma lei ordinária. E para aprovar uma lei ordinária é necessária apenas maioria simples. Muito bem. Qual é o número de votos dos presentes? 50 que eu preciso para aprovar esse projeto de lei ordinária? 50, metade, não é isso? 25, mais da metade, 26. Ok? Então, o número mínimo para aprovar, neste caso do exemplo, é 26 senadores. Muito bem.
E o que é maioria simples? Já respondemos ao explicar o que é maioria absoluta, mas só para repetir. Maioria absoluta é mais da metade do total dos membros da casa. Ou seja, tem 50 hoje, não é isso que nós vimos lá no Senado? É. Quantos senadores nós temos lá no Senado? 81. Metade de 81 dá quanto? 40,5. 41 é mais da metade? É. Então é só arredondar. Aí dos 50 para aprovar algo que exige maioria absoluta, como por exemplo, lei complementar, eu preciso de quantos votos? Dos 50 presentes, eu preciso de 41. E cuidado, a maioria simples é mais da metade dos presentes. Não metade mais um. Metade mais um não existe essa expressão, só na imprensa. É mais da metade. Maioria absoluta é mais da metade do total. Não é metade mais um do total. Lembra do exemplo? Quantos votos eu preciso para aprovar um projeto de lei complementar que exige maioria complementar, que exige maioria absoluta? É mais da metade do total. Qual é o total? 81. Qual é a metade de 81? 40,5. 40,5. E aí eu preciso de quantos votos? Eu preciso 40,5 mais um ou 41 apenas? Ou seja, maioria absoluta é metade mais um? Não, é mais da metade do total aqui no nosso exemplo. Então, 41 é metade mais um? Não. É mais da metade? É. Eu preciso de mais da metade ou metade mais um? Mais da metade. Ok? Muito bem. Essas expressões nós vamos utilizar na análise de algumas questões que vamos começar a analisá-las agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Direito Constitucional, Poder Legislativo, vamos aos exercícios. Questão número 1, CESP, da Polícia Civil de Alagoas, 2012. Agente de polícia, o Poder Legislativo Federal é bicameral, certo? É composto de Câmara e Senado, lembram disso? E exercido pelo Congresso Nacional, certo? Isso está lá no nosso esqueminha. Que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Viu aqui? Aquele resumo nosso já resolveu todas as pendengas desta questão. A inauguração da sessão legislativa é feita em sessão conjunta da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Corretíssimo! Vamos ver se eu acertei? Acertei. Muito bem, você que está aí na Paraíba, vamos ver a questão número 2? A Constituição conferiu às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal o direito de requerer informações aos ministros de Estado, certo? Mas os parlamentares individualmente não dispõem desse direito, certo? Ok? Ou seja, quem convoca o ministro de Estado, acompanhe comigo, é a casa, pelas suas regulamentações internas, não um deputado. Imagina se um deputado, se um senador pudesse convocar um ministro, aí ia virar farra, ia virar piada. 3. É do Senado Federal, você que está em Goiânia, é do Senado Federal em caráter privativo a competência para processar e julgar os ministros de Estado nos crimes de responsabilidade. Sejam eles crimes autônomos, sejam conexos com crimes da mesma natureza praticados pelo presidente da República ou pelo vice-presidente da República. Errado! Explico. É o seguinte, meu amigo, minha amiga, consta no artigo, isso aí é uma junção do artigo 52 com o artigo 103 da Constituição. É o quê? É a competência para julgamento dos ministros de Estado. Os ministros de Estado, eles são julgados nos crimes comuns e nos de responsabilidade perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, se ele, ministro de Estado, comete o crime de responsabilidade junto com o presidente da República, ele vai ser julgado lá no Senado. Por quê? Porque como ele está junto com o presidente e o presidente é julgado pelo Senado nos crimes de responsabilidade, os dois vão juntos agarradinhos. Ok? E qual é o erro? Dizer que o crime de responsabilidade são julgados, não é isso? Lá no Senado. Só são julgados lá no Senado os que sejam conexos. Os autônomos não, ou seja, aquele que ele sozinho. Ministro de Estado cometeu, não é no Senado Federal. Então, o ministro de Estado cometeu um crime de responsabilidade sozinho, Supremo. Junto com o presidente, Senado Federal. Resposta errada. Muito bem. Você que está aí em Porto Alegre, vamos lá ver essa questão número 4. As comissões parlamentares de inquérito podem pedir a quebra do sigilo bancário? Pode. Pode pedir a quebra do sigilo fiscal? Pode.
Pode pedir a quebra do sigilo telefônico? Pode. E pode determinar a busca e a apreensão domiciliar com base nos poderes de investigação que lhes foram conferidos pela Constituição? Errado! Essa última parte aí está errada. Acompanhe comigo, você de Porto Alegre e de todo o Brasil. Vamos lá. Primeiro, é verdade que as comissões parlamentares de inquérito têm os mesmos poderes investigativos que o Poder Judiciário tem, que os juízes têm? É verdade. Só que tem uma coisa chamada cláusula de reserva jurisdicional. O que é cláusula de reserva jurisdicional? É determinadas incumbências conferidas ao Poder Judiciário não podem ser delegadas e a Constituição não delegou à Comissão Parlamentar de Inquérito. É chamada de cláusula de reserva jurisdicional. Quais situações, professor Zélio? Todas aquelas situações em que a Constituição diz: isto depende de ordem judicial. Por exemplo, a prisão de alguém é em flagrante delito, que não é o caso, ou por ordem judicial devidamente fundamentada, não é isso? Muito bem. Prisão preventiva é uma ordem judicial devidamente fundamentada. Pode a CPI fazer isso? Não. Por quê? Porque isso está protegido pela cláusula de reserva jurisdicional. O que significa dizer? Significa afirmar que só juiz. Por exemplo, quebra do sigilo telefônico. Não pode pela CPI, porque só juiz é que pode decretar a quebra do sigilo da comunicação telefônica. Também a busca e a apreensão no interior da casa, ou seja, um ingresso na casa de alguém por ordem judicial. Isso está escrito no artigo 5º, inciso 11, que por ordem judicial pode sim entrar desde que durante o dia. Pode, ordem da CPI? Não pode, porque está preservado pela cláusula de reserva jurisdicional. Ok, meus amigos? Muito bem, então vamos voltar à questão. As comissões parlamentares de inquérito podem pedir a quebra do sigilo bancário? Pode. Pode pedir a quebra do sigilo fiscal? Pode. Pode pedir a quebra do sigilo telefônico? Pode. Pode determinar a busca e apreensão? Não. Olha o pedir aqui e o determinar aqui. Estão errados, né? As imunidades parlamentares são prerrogativas que decorrem do efetivo exercício da função parlamentar e estendem-se aos suplentes. Vamos dividir. Verdade. Você que está aí em Belém do Pará, cuidado, questões assertivas longas, usem desse artifício. Vá dividindo, porque tem várias informações que estão sendo testadas de você. Vamos aqui voltar. Olha, as imunidades parlamentares são prerrogativas que decorrem do efetivo exercício da função parlamentar. Certo, paramos aqui. E estendem-se aos suplentes. Errado. Suplente não é deputado, meu amigo, minha amiga. Suplente é suplente. Pergunto, você vai responsabilizar o step do seu carro porque o pneu que está rodando estourou e matou alguém? Não. O step é step. Não responde por nada. Ele não é nada. Ok? Um step, aliás, é mais do que um suplente. Um suplente de deputado não é nada, absolutamente nada. Ok? Então não se estende. Tá ok? As imunidades. Mesmo que esses não tenham assumido o cargo ou não estejam em seu efetivo exercício, detalhe, se ele assumiu, ele não é mais suplente, né? Pelo amor de Deus. Você chega para alguém que é suplente de deputado. Você vai chamá-lo de quê? Oi, suplente. Agora, o deputado, não é isso? Morreu e aí ele assumiu. Você vai dizer o quê? Oi, suplente? Não, oi, deputado. É simples assim. Então, errado. Vamos lá, eu preciso saber o tempo porque meu relógio está desligado. Entre as formas de controle parlamentar da administração pública está a convocação pela Câmara dos Deputados. Isso, certo. Pelo Senado Federal ou por qualquer de suas comissões, certo? De ministro de Estado para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando o crime de responsabilidade. Ausência sem justificação adequada. Não é isso? Então vamos lá. É certo que entre as formas de controle parlamentar da administração pública está a convocação da Câmara, pela Câmara e pelo Senado, ou por qualquer de suas comissões de ministros de Estado? Certo. Para prestar informações pessoalmente? Certo. Sobre assunto previamente determinado? Sim. Importando crime de responsabilidade, ausência sem justificação adequada? Perfeito. Corretíssimo. Sem nenhuma ressalva. O número de deputados
a ser eleitos em cada estado ou território do DF, é estabelecido proporcionalmente à população de cada ente federativo, certo? Por lei complementar, ok, não podendo ser inferior a 8, nem superior a 70 deputados. Alguma dúvida? Vejam, aqui nós temos, claro que errado, por quê? O número de deputados a ser eleitos em cada estado e no DF. Lembra que eu falei? Território tem deputado, mas tem deputado em número de quê? 4, número fixo. Onde é que está o erro? Ah, sim, e território não tem senador, mas aqui está falando só deputado. Como aqui a questão não é só para respondê-la, mas sim para fazermos uma revisão, não é isso? Onde é que está o erro? Ele coloca o território junto com o Senado, junto com o DF e junto com o Estado, não é isso? Como se no território o número de deputados fosse proporcional à população entre 8 e 70. Não. O erro está em território. 8. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre os limites globais. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre... primeiro, já tem um erro aqui. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, com sanção do Presidente. Vejam só. A Câmara dos Deputados tem sua competência privativa, meus amigos e minhas amigas. E na sua competência privativa, não já diz, é só ele sozinho que faz, não precisa de interferência. O presidente, ele atua não na competência privativa da Câmara, não na competência privativa do Senado, mas sim na competência do Congresso Nacional ao elaborar as leis. Ao elaborar as leis, os deputados e senadores, nisso, elaboram as leis, manda para o presidente sancionar ou não. Então, errado. Mas vamos ver se tem mais coisa errada. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo, interno da União. Tem outro erro. Não é privativo de quem? Do Senado. E não precisa da sanção. Está tudo errado. É da competência exclusiva do Congresso autorizar a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas. Isso está explícito lá no texto da Constituição, no artigo 49, que trata da competência exclusiva do Congresso Nacional. Cuidado, meus amigos e minhas amigas. Nós temos a competência privativa da Câmara, por exemplo, autorizar o processo contra o presidente. Nós temos a competência privativa do Senado, por exemplo, julgar os crimes de responsabilidade do presidente. Nós temos a competência exclusiva do Congresso Nacional, tá ok? Que é o quê? É a competência para o Congresso Nacional fazer sozinho, ninguém mais faz, como por exemplo apreciar o veto do presidente. E nós temos a competência do Congresso sem ser exclusiva, aquela que é a regra da atuação do Congresso, que é a elaboração das leis. As leis, conforme veremos, uma casa aprecia e manda para outra casa do Congresso. Aí é o Congresso com sanção, ok? Aí a sanção do presidente aparece. Então, errado. É a atribuição da Câmara dos Deputados, a escolha do chefe de missão diplomática de caráter permanente. Errado. Isso é competência do Senado Federal. Ok? Do Senado. Isso está no artigo 52. Muito bem. Vamos ver uma questãozinha aqui do Funiversa, de 2009, CEPLAG, DF, Analista de Planejamento e Orçamento. Essa prova foi considerada de elevado grau de dificuldade. Então, a você que está aí no Rio Grande do Norte, a você que está aí em Pernambuco, não é isso? Ou que está aí em Brasília, vamos ver essas questões. Na divisão de funções entre legislativo, entre os poderes da República, tocam ao legislativo as tarefas precípuas de legislar e fiscalizar. Correto. As funções básicas do legislativo é fiscalizar e legislar. No que tange a peculiaridades desse poder, ou seja, legislativo, assinale a correta. Então, aqui é múltipla escolha. Os trabalhos do Congresso Nacional desenvolvem-se ao longo da sessão legislativa, que compreende o período de 4 anos. Opa, sessão legislativa 4 anos? Não, vamos fazer aqui uma observação. Obrigado, pessoal que está aí em São Paulo, pela atenção. Vamos lá. Então, nós temos o quê? Nós temos que a sessão legislativa é o ano de funcionamento. O que é 4 anos é o que? A legislatura. A legislatura conhecida como mandato do deputado, que é de 4 anos. Já o senador, ele exercita seu mandato por 8 anos, ou seja, por 2 legislaturas.
Então, os trabalhos do Congresso desenvolvem-se ao longo da sessão legislativa, certo? Que compreende o período de 4 anos, errado. A sessão legislativa é período relevante, certo? O seu término, por exemplo, impede a continuidade das comissões parlamentares de inquérito em curso. Isso, claro que não tem nada a ver, porque 4 anos é a legislatura e não a sessão legislativa. B. Exceto se houver previsão específica, as decisões do Congresso são tomadas por maioria absoluta. Errado. A regra é que as decisões do Congresso Nacional e de suas casas internas são tomadas por maioria simples, que é mais da metade dos presentes. Quando a Constituição quer que seja por maioria simples, tem que falar quer que seja por maioria absoluta, tem que falar expressamente. Como, por exemplo, lei complementar. É por maioria absoluta. Por quê? Porque a Constituição diz que passou aprovação é por maioria absoluta. Já a lei ordinária, a Constituição não diz qual é a maioria. Se não diz, é porque é maioria simples. Decreto legislativo, a Constituição não diz que maioria é necessário. Então é porque é maioria simples. Então, errado. Junto ao Congresso funcionam as comissões que podem ser temporárias, certo? Ou permanentes, certo? É impossível, porém, que um projeto de lei seja aprovado com votação apenas nessas comissões, ou seja, sem passar pelo plenário. Errado, porque é possível sim. A Constituição diz que a votação pode ser concluída na própria sessão, se assim estiver previsto no regimento, e no regimento contempla essa situação. Agora, quando se encerra nessas comissões, de acordo com o regimento, a Constituição também preserva a possibilidade de recurso para o plenário. Então, se houver recurso dos parlamentares contra essa conclusão do julgamento lá na casa, na comissão, aí, obviamente, pode ser levado ao plenário, ok? Mas está errada a assertiva C. O decreto legislativo, bem como a resolução, segundo previsão constitucional, deve ser aprovado por maioria simples, certo? E submete à sanção ou ao veto do presidente. Errado. Por quê? Porque a resolução, não é isso? A resolução e o decreto, como nós falamos aqui, são manifestações privativas da Câmara, privativa do Senado. Então, errado a letra D. E a E? Então, se é a escolha correta, obviamente a E que é a correta. As CPIs são formadas a partir de requerimento de parte dos integrantes da Casa Legislativa, certo? Segundo o Supremo, a falta de indicação de integrantes da CPI pelos líderes partidários não pode impedir o início do seu funcionamento, sob pena de afronta ao direito público subjetivo das minorias, certíssimo. Explicando. Resposta letra E. Meus amigos e minhas amigas, os nossos deputados, os nossos senadores são pródigos em invencionices. E aí eles inventaram o quê? Eles inventaram o seguinte, que apesar da CPI poder ser instalada, isso com o pedido, o requerimento dos deputados ou dos senadores, conforme o caso, o que é que eles faziam? Para funcionar a CPI é necessária a indicação por cada liderança da casa dos integrantes. E o que é que eles faziam? Havia um requerimento de instalação de CPI, eles simplesmente não indicavam quem seriam as pessoas a compor. E aí não existiria a comissão parlamentar de inquérito. Foi bater nas portas do Supremo e o Supremo disse que não pode acontecer isso, que essa ocorrência gera violação ao texto da Constituição. Portanto, resposta letra E. Bem, vamos parar por aqui, porque a próxima questão de número 12, ela é bem longa e pode ficar muito longo esse vídeo que nós estamos vendo, ok? Até daqui a pouco, forte abraço a vocês.